Eu sou Caroline Amaral e hoje nós vamos estudar o programa do Anjo 15, Rariel Purificação. Anjo 15, Rariel Purificação. Seu nome significa Deus Criador. Ele é o sétimo querubim, então ele pertence à Séfira dos Querubins, segunda Séfira, Roquemar, que é amor e sabedoria. É essa Séfira que fica no topo da coluna da direita, né, no pilar da misericórdia, regida pelo príncipe dos querubins, o arcanjo Raziel. Dentro dessa Séfira, ele ocupa a oitava posição da Séfira Od, que é verdade, e que representa o pensamento concreto. Os querubins são o segundo coro angélico, eles são considerados os guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir amor e sabedoria. Então são seres de extrema sabedoria e misericórdia. São representados como crianças devido aos atributos de pureza profunda, guardiões das origens, da essência e das verdades espirituais. A ordem angélica dos querubins são 8 anjos, do anjo 9, Raziel, anjo 10, Aladiá, 11, Lauviá, 12, Rahaiá, 13, Exalel, 14, Mebarrel, 15, Rariel e 16, Recamiá. Esse coro angélico é presidido pelo arcanjo Raziel, que é o guardião dos segredos. Seu nome significa segredo de Deus, é o arcanjo dos mistérios. Revela a verdade por meio de sabedoria e do conhecimento sobre as forças do universo. É o príncipe do conhecimento mais puro e ele atua como guardião das profundezas das verdades espirituais e dos conceitos esotéricos. Essa Séfira dos querubins, Roquemar, é a segunda Séfira da Trindade Divina e ela é a primeira Séfira da coluna da direita da árvore da vida, coluna da misericórdia. O anjo 15 rege o signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é um dos signos do elemento ar. Os signos do elemento ar são Libra, Aquário e depois Gêmeos, né? Ele é o último signo desse elemento. O objetivo desse signo é a exteriorização do pensamento. Os signos do elemento ar, né? O ar está ligado ao pensamento, ao mental, às ideias. Então, a semente do pensamento nasce no signo de Libra, se interioriza em Aquário e se exterioriza no signo de Gêmeos. Então, dentro de cada signo, essa mesma ordem se repete nos decanatos, né? Então, um signo tem 3 decanatos. Então, o primeiro decanato do signo de Gêmeos é regido pelo anjo 13 e pelo anjo 14. E eles vão estar fazendo uma recapitulação do signo de Libra. O segundo decanato, que o anjo Rariel rege, de 10 a 15 graus, nesse segundo decanato, junto com a anja 16, Recamiá. Nesse decanato acontece a recapitulação do signo de Aquário, com pendências deixadas em aberto em momentos passados. E o terceiro decanato, regido pela anja 17 e anjo 18, que é Gêmeos, no cenário Gêmeos mesmo, a exteriorização da comunicação acontece propriamente dito. Então é interessante analisar os decanatos, né, para a gente entender melhor a que peregrinos nascidos, né, nesses momentos esse anjo estará se referindo. Então o segundo decanato ele é representado pelo 8 de espadas no tarô e é um decanato kármico, né, que vai trazer um geminiano, só que com pendências de uma encarnação em que viveu sob o signo de Aquário e deixou pendências. Então aqui, como o objetivo desse signo ele é a exteriorização do pensamento, nesse decanato de interiorização, o indivíduo ainda ele não será capaz de exteriorizar aquilo que ele sabe. E aqui traz as forças de recapitulação de Aquário no que se refere à amizade. Haverá um encontro, né? Só que esse reencontro vai sempre significar defasagem na amizade, né? Essa união que antes era possível, agora nesse cenário de Gêmeos será impossível, porque as circunstâncias das vidas das pessoas não serão mais as mesmas. Então é um mecanismo do destino que vai produzir a separação e não a união.
Então, assim, também é interessante porque nesse decanato a pessoa irá tentar exteriorizar ideias próprias, mas que, na verdade, ela não possui. Então, a pessoa poderá dar apenas uma resposta cultural e tenderá a imitar o que os outros fazem. Poderá aceitar valores culturais, dogmas e princípios a fim de construir a sua própria identidade. Então, nesse momento ainda de construção, ele pode ser um agente duplo ainda. Vai estar experimentando os extremos para poder construir realmente uma identidade mais profunda. Então, todos esses aspectos também a gente verifica eles, né, na regência aqui dos poderes do anjo Hariel. Então, o anjo 15, na visão da distribuição do octo, ele pertence ao octo do número 6, do anjo Lelahel. Então, para sabermos a que octo um anjo pertence, basta somarmos os algarismos e reduzir. Então, né, o 5 mais 1 vai dar 6. Então, esse anjo, né, é o segundo anjo aqui desse octo e ele atua no mesmo horário que a anja 51, Rahaciá, na parte da tarde. Então, né, no ciclo diário, esses anjos podem ser invocados com maior intensidade no horário de 4h40 às 5 horas e a Rahaciá às 14h40 às 17 horas. Então aqui podemos ver a tabela, né, também das 5 passagens do anjo pelo calendário angélico, pelo ano angélico, que ele estará regendo o aspecto emocional, né, os 360 graus. Então, cada vez, né, cada passagem, o anjo vai estar irradiando o seu poder em determinada qualidade. Então, Iod, Re, Vav, Re e a quinta essência. Então, primeiro é plantado, depois é interiorizado, aí no Vav o poder é exteriorizado, no segundo Re já dá frutos e a quinta essência é uma síntese de todos os ciclos anteriores. Então, em todos os anos, né, os anjos passam pelo calendário realizando as 5 voltas. Então aí estão os graus, né, que vão cair em determinada data conforme o ano angélico vigente. Então o Hariel, ele acontece uma coisa rara, né, que é o anjo que trabalha com ele no mesmo horário, que é a anjo 51, o número é semelhante, né? É o número com a ordem da posição trocada. Né? O 5 e o 1, e o 1 e o 5 trabalham juntos nesse mesmo horário, um de manhã e outro de tarde, e isso nem sempre acontece, né? Só acontece em alguns anjos. Esse entrelaçamento de poderes e também do número. Os poderes de Hariel são uma purificação intelectual própria e dos outros, sentimentos religiosos e retorno a Deus, comunicação divina, harmonia entre os desejos e os pensamentos, descoberta de novos métodos, proteção contra os inimigos da religião e todas as formas de dependência. O salmo é: o eterno é uma fortaleza para mim, meu Deus, um rochedo de proteção. Salmo 94, versículo 22. Então, o poder desse anjo, a gente vai verificar o 2 na oitava posição. Então, aqui a gente vai verificar esse movimento sefirótico. É importante a gente compreender a natureza disso para entender o poder do anjo melhor, né? Od, essa oitava séfira, é essa séfira que onde, né, nosso ser divino, nossa presença divina, nosso real ser expressa sua vontade sobre a forma dos pensamentos. Cuida de toda a parte do intelecto, por onde percorrem, né, os pensamentos, as ideias, e traz toda essa função, né, dos arcanjos de se encarregar de escrever o roteiro e pesquisar os personagens que vão edificar, né, vão participar da nossa vida, de acordo com o roteiro das séfiras acima. Então, por isso, o poder é purificação, principalmente intelectual, própria e da sociedade. Então, ele situa em nossa morada número 15 essa essência chamada purificação. Ela é em todos os sentidos, né? Mas principalmente intelectual por causa da séfira, da oitava séfira Od, que tem a ver, né, que é o pensamento, o intelecto. Então aqui diz que nos permite clarear por dentro, para que possamos clarear a sociedade que nos rodeia. Então, inicialmente, como sempre, por dentro. Então a gente vê que, na verdade,
É uma força que vai trazer a sabedoria purificadora, essa vontade interna de uma verdade maior, no meio dessa depuração, branqueamento mental, né? Essa purificação mesmo mental. Vai trazer para o pensamento todos esses atributos de amor e de sabedoria. Então, na verdade, a gente pode dizer que ele vai agir dentro da negatividade dos pensamentos, vai purificar os pensamentos negativos, trazendo uma lucidez, uma clareza, né? Orientando a nossa inteligência para essa verdade maior da segunda Séfira. Então, por isso o poder, pureza de hábitos e sensibilidade interior. Reestabelece as vias de comunicação com a divindade para que esta encontre condições de comandar seus veículos. Então, aqui no programa ele fala que Hariel lida com a luta contra os ímpios da religião. E os ímpios ele define como sendo as pessoas que não se comovem frente às manifestações religiosas. Os ímpios, são os indivíduos que perderam a sensibilidade com o toque de cordas que vem de cima. É isso que está escrito aqui no programa, né? Toda essa ideia da religião, que é o religare, os ímpios são aqueles que estão desligados. Eles não conseguem, né, se sensibilizar com as ordens divinas superiores. Então aqui Hariel está nos falando dos ímpios que trazemos dentro de nós, que são tendências nossas incapazes de escutar as ordens divinas e, consequentemente, não conseguem colocar, né, praticá-las. E esse anjo vai lutar justamente contra essas tendências ímpias e buscar sensibilizá-las a respeito de toda a divindade. Então, por isso que aqui fala que Hariel consiste em estabelecer as vias de comunicação entre a nossa personalidade humana e a sagrada, né? a nossa divindade interna, numa primeira instância. Então, dessa forma, para que a divindade interna consiga comandar. Então, o organismo intoxicado, né, ele perde os canais de comunicação com os aspectos divinos do nosso ser. Então, essa via de comunicação que Hariel reestabelece está completamente relacionado com a purificação, em todos os sentidos. Para que a divindade consiga se estabelecer em nós, consiga nos dar comandos, é preciso que essa via de comunicação esteja sendo possível, esse canal esteja em conexão. Então, o organismo intoxicado, os corpos, né, físico, astral, mental, causal, emocional, todos esses corpos inferiores, eles precisam estar purificados minimamente para conseguir, né, que essas vias de comunicação com a divindade possa fluir. Esse anjo, ele reconecta, né, a nossa divindade pelas vias da purificação e reestabelece a comunicação anteriormente perdida. E uma vez essa comunicação restabelecida, ele nos inspira a arte, a ciência e a religião, que são os atributos da tripla divindade interna, as 3 primeiras Séfiras, Keter, Roquemai e Binah, dentro de nós, a tríade sagrada, né? Como no anjo anterior, anjo 14, a gente estudou a verdade, a liberdade e a justiça, esse anjo vai trazer a arte, a ciência e a religião, para que a gente obtenha a limpeza, né, interna necessária para que a nossa divindade possa acontecer dentro de nós. Então, assim, a gente pode observar, começando pela pureza intelectual, que é o que Hariel está colocando, toda a questão dos pensamentos negativos e dos maus pensamentos em geral, né? De todo o nosso intelecto voltado para a necessidade, né, de voltarmos o nosso intelecto para algo realmente superior e positivo. E então aqui é um anjo que traz essa reflexão da importância e da necessidade de bons pensamentos. Como várias doutrinas nos colocam, né, essa importância e que o pensamento é uma via de cocriação de realidade, a importância de realmente termos pensamentos elevados. Então aqui os pensamentos negativos, eles obstruem esses fluxos de comunicação divina.
E isso se estende aos demais corpos, né? As emoções negativas, elas também, né? Medo, raiva, todos eles, né? Inveja, emoções de ciúme, emoções violentas, emoções diversas, elas também poluem o nosso corpo emocional. E o corpo físico, que também precisa estar em plenas condições para estar sendo o sustentáculo de todos esses demais corpos, né? Então também temos que buscar cada vez mais a purificação dos nossos hábitos físicos, hábitos viciosos, né? Então as pessoas que estão entregues aos vícios do fumo, do álcool, das drogas, tudo isso bloqueiam os canais de comunicação divina. A questão da alimentação, né? O excesso de temperos, de açúcar, de sal, de gorduras, de, de embutidos, de carne que traz uma densidade para o veículo físico, com vibrações de agressividade, porque os animais morrem de forma violenta. Então, tudo isso vai impactar na qualidade, né? A acidez ou a alcalinidade do sangue vai impactar na qualidade da nossa comunicação com a nossa divindade. E a gente observa, como eu já falei em vários áudios, né, a questão da televisão, que nos traz, né, nos coloca em contato com emoções negativas, os noticiários, muita violência, que a gente se expõe a muita violência. Os filmes são um arsenal de imagens negativas, imagens violentas, tudo isso a gente precisa dar uma selecionada. Né? A pessoa que está realmente com o propósito de se conectar e de buscar, né, mais contato real, então ela precisa observar todos esses aspectos. As pessoas que transitam por lugares que são lugares de vibrações negativas, bares, né, boates, lugares que têm vibrações de densidade, tudo isso vai impregnar nos corpos e vai poluí-los. Então é um conjunto assim de todas as coisas, né? Onde você anda, com quem você anda, que tipo de pensamentos, que tipo de sentimentos, o que você come, é o que você é. Tudo isso é o que você é o que nós somos, né? Então nós assim temos que buscar um olhar mais elevado e sagrado sobre todos esses aspectos. Então esse anjo traz essa reflexão, porque ele irradia sobre nós a purificação de tudo isso, para que a divindade consiga realmente comandar e transmitir sua mensagem pelos nossos corpos, é preciso que eles estejam todos purificados. E quando não estão, aí acontece esse desligar, né? A gente não consegue captar a mensagem divina. Então, forma-se em nós esse arsenal de tendências ímpias, que são aquelas desligadas da voz divina e, consequentemente, ligadas extremamente à materialidade. Então, uma vez purificados, esse anjo, né, irá nos irradiar a arte, a ciência e a religião. Então, ele diz aqui no programa que, ao purificar-nos por dentro, né, essa purificação se exterioriza e os nossos hábitos mudam. Nossos hábitos alimentares se depuram, os desejos também por tabaco, droga, álcool, as paixões se desvanecem. Então, teremos condições de criar. E aí ele começa a explicar a arte, né? Então, a nossa vida vai se transformar nessa obra de arte, de harmonia e paz, beleza e esplendor. É interessante que ele coloca que a arte, né, não significa que a gente tenha uma tela de pintura diante de nós, e sim que a gente faça da nossa vida essa obra de arte, de beleza, né, de ordem. É interessante que ele coloca que muitos artistas realizam a arte, né, externa justamente porque não conseguem realizar essa arte de viver interna. Então essas pessoas deixam um legado artístico no mundo como testemunha do que não pôde ser vivido no nível interior, como aquilo, na verdade, que elas, né, tentaram aprender a vida toda a fazer dentro de si. Esse é o autêntico artista. Então aí a mesma coisa ele fala do cientista, que normalmente é aquele que não soube perceber por dentro as exatas proporções das coisas.
Que a obra externa, na verdade, é o cadáver daquele conhecimento que ele não criou dentro de si. Interessante essa visão. Então, essa ciência vai trazer essa descoberta de coisas úteis e novos métodos. Essa ciência comandada, né, pela divindade, que tem esse potencial realmente investigativo e que conduz à descoberta real de coisas úteis e as coloca em prática. Porque aqui diz que Hariel, quando nos purifica, ele sopra em nós um espírito criador, frutos assim de alta inspiração divina. Então, aqui no que se pode obter, a gente observa a exaltação dos sentimentos religiosos e retorno a Deus. É justamente esse religare, né, da religião. O amor, a bondade, a inocência e o discernimento são as propriedades lá da segunda séfira que são irradiadas no nosso centro intelectual, né, de amor, de bondade. A inocência tem a ver com a pureza e o discernimento tem a ver com a purificação. Os canais mentais purificados, a consequência é o discernimento. Então, muitas vezes, quando estamos em dúvidas, conflitos, sem conseguir compreender as coisas, é porque o nosso intelecto, nosso pensamento não está purificado o suficiente. Então, aqui diz harmonia entre os desejos e os pensamentos. Então, a harmonia aqui já tem a ver com a arte, né? A arte, ela traz a harmonia e a beleza. Os anjos nos ensinam que a razão, né, dos conflitos todos são a desarmonia nos elementos dentro de nós, entre, né, o fogo e água, ar e fogo, como aqui está colocado, né, o desejo seria fogo e pensamentos ar. Então aqui ele traz mais atributos de arte, beleza, ordem e esplendor. Né? Então a beleza da arte, a ordem, quando a gente coloca os nossos a nossa vida de acordo com a lei divina. O resultado é o esplendor. Então, aqui diz, influi nas descobertas úteis, criadoras de novos métodos, úteis para a humanidade. E ainda vem complementando, maior eficácia no rendimento humano, maior amor e bondade para com a família, melhor entrosamento com a sociedade e as instituições, liberta de todas as formas de dependência, faz com que as mentalidades perversas se tornem piedosas. Esse trecho aqui tem a ver com os ímpios, né? Que faz com que os ímpios se tornem sensíveis à voz divina e não à materialidade excessiva. Então, por isso, esse anjo protege contra os inimigos da religião, que são justamente os ímpios, né? Os que não se sentem tocados pela voz de Deus. E também nos protege contra todas as formas de dependência. Então, é o anjo que vai nos desligar dos hábitos nocivos. E ele traz a inspiração para as ciências, a arte e a religião em geral. Então, as pessoas, né, influenciadas pelo poder de Hariel, vão estar ali num círculo de pessoas de bem, eles serão notáveis, né, pela sua pureza e de hábitos. Essa pureza interna vai fazer com que a pessoa se conecte com pessoas que também estejam nessa sintonia e serão fontes de purificação. Então, a gente pode comentar também, com relação à pureza intelectual, que não é só a questão dos maus pensamentos ou dos pensamentos negativos, mas também o excesso de intelectualidade, de informações, de teorias não colocadas em práticas ou de acúmulos de informações, de crenças limitantes. Tudo isso intoxica o nosso aspecto intelectual, de verdades que não são nossas. A gente observa que muitas vezes a pessoa ela tem muito saber, mas esse saber não colocado em prática, né, ele acontece um acúmulo de informações intelectuais e muitas vezes a pessoa se encontra perdida na vida. Não sabe o caminho a seguir, né? Não escuta a voz divina interior. Então, esse que é o problema, o excesso de informações intelectuais, ele pode causar, né, uma obstrução dos canais de comunicação divina, porque a comunicação ela precisa ter espaço livre para fluir dentro de nós. Senão a voz divina vem intuitivamente e ela é tolhida por uma série de crenças limitantes.
Então, ensinos antigos, petrificados, saberes estagnados, tudo isso, né, tem que estar em movimento, tem que ter leveza, tem que ter flexibilidade. O intelecto tem que estar renovado, refrescado, e receptivo para a voz, né, da consciência divina. Então, na carta 15, né, aqui do diabo, a gente vê vários símbolos dele ligados a um animal estranho, né, antinatural, grotesco, assustador, com chifres de viado, asas de morcego, peitos de mulher, né? Então, são tudo um conjunto de símbolos e que o cristianismo medieval veio e transformou tudo isso na ideia do demônio chifrudo, né? Esse deus aí foi mitológico, egípcio, foi transformado, né? Teve toda essa interpretação pejorativa que representou como se fosse a antítese da divindade. E alguns baralhos continuam mostrando, né? Esses demônios feiosos que escravizam os seres humanos e que parecem poderosos, assim, seres, né? Hierarquias de algum tipo de magia negra. Então, na verdade, são elementos folclóricos do cristianismo com ideias ultrapassadas. E então essa carta foi reformulada, né, por Eliphas Levi, depois outros cabalistas aí reformularam essa carta de tarô, colocando os elementos, o significado do elemento de uma forma mais clara. Colocaram asas de anjo, uma tocha acesa na cabeça, um caduceu na barriga e o pentagrama evolutivo na sua testa. E aí Crowley deu um outro passo, né, colocando outra representação da cabra selvagem, que é essa cabra fica atrás, né, do imperador, e ela significa o comedor de serpentes, pois segundo a crença popular, essas cabras perseguem as serpentes e as devoram. Daí viria daí que vem o brilho do pelo delas. Então são uma série de divindades representadas, né? Os chifres simbolizam a força da geração, símbolo de poder, né? O chifre de poder e força, os chifres do touro, né? No simbolismo lunar, da deusa da fertilidade. E nos carneiros aqui são solares, né? Representam a potência viril. Então esse cabalista trouxe, né, toda esse outro simbolismo, outro desenho na carta que traz essa representação fálica mesmo da árvore da vida, né, no tronco assim peniano que vem, né, de Malkuth lá da terra, representando toda a terra material, penetrando num anel, né, representado ali, representando a vagina. Então, e as raízes são 2 testículos transparentes, onde se podem ver figuras lá dentro, representando estágios de evolução. Então, nossa, é uma carta cheia de simbolismos. Em cada um dos testículos tem representado o processo da divisão celular. Então, a carta ela simboliza o desejo de satisfazer as paixões a qualquer preço, a inquietude, a excitação exagerada, o uso de meios ilícitos, a franqueza que dá lugar a influências deploráveis. Então, assim, o diabo, né, portador da morte, da desgraça e da miséria, personifica aquele que pratica o mal sem considerar as consequências que acarretará sobre os outros. Porém, né, num aspecto global, esse diabo, esse demônio, ele representa a energia criativa no aspecto mais material possível, representa os instintos humanos, né? Basicamente 3, instinto sexual de procriação, o instinto de preservação da vida e o instinto gregário. Esse instinto sexual de penetrar ou sermos penetrados, possuídos por Dionísios. Então aqui vem um monte de histórias mitológicas e divinas quando a gente vai estudar essa carta. E importante é que ele está relacionado com o instinto de conservação da vida, onde estão excluídos os medos, né, que nos levam assim não só os medos, mas tudo que nos leva a evitar os perigos reais. Também nossa higiene corporal, alimentação sadia e equilibrada, os cuidados com o ritmo de trabalho que impomos ao corpo, o espaço vital, a territorialidade, né, nosso território sagrado e a nossa necessidade de conforto.
Tudo isso, né, a gente acabou de ver como a Hariel irradia sobre esses aspectos. E também ele irradia sobre esse instinto gregário que nos leva a agruparmos, procurar enfrentar juntos os desafios de sobrevivência, tal como acontecia, né, e ainda acontece nas comunidades. Toda essa visão de se juntar e de se agregar em termos de comunidade, humanidade. Então, a carta nos faz observar que o prazer e a alegria são companheiros inseparáveis do exercício consciente dos nossos instintos. Né? Podemos dizer que o prazer é a ponta do iceberg, enquanto o resto é necessidade vital. Então, aqui esse anjo nos traz também uma reflexão sobre a repressão do instinto, né? Então, equilibrar esse instinto, trazendo realmente uma consciência maior para que ele não se sinta reprimido. Porque a gente vê que a repressão do instinto é o que causa mesmo a loucura, né, o ódio, diversos distúrbios sexuais, o próprio desejo de vingança, vem quando de alguma forma há uma repressão aí nos instintos. Então, na carta do demônio, ele está sorrindo, porque ele sabe que em suas mãos está a energia vital, a energia material. Então, uma das representações também que a gente pode ver é assim: se permitirmos seguir nossos impulsos instintivos, ele nos retroalimentará e teremos um excedente de energia para fazer o que desejarmos. Mas se o negamos e o reprimimos, virá um monstro que nos conduzirá à enfermidade, à depressão e à loucura. Né? Então, é como se fosse uma necessidade de assumirmos a nossa instintividade, mas que a gente conheça a nossa instintividade. Ele vai trazer a luz do discernimento para que a gente se autoconheça e conheça, né, o que o nosso ego ali, o que o nosso instinto está querendo nos dizer. Para que a gente possa, com a irradiação desse anjo, estar levando, né, mais sensibilidade, mais consciência, mais criatividade, está levando a voz divina para que esse instinto adquira a ciência e a consciência e equilibrado. Então, nesse sentido, a gente vê o poder do anjo Hariel, este poder liberta de todas as formas de dependência. Então, ele vai purificar todo esse desregramento do nosso ego e faz com que as mentalidades perversas se tornem piedosas. Então, aqui é aquilo que eu expliquei, né? A mentalidade perversa do nosso ego vai se tornar piedosa com aquilo que é bom para nós, né? Para o nosso ser como um todo, para o nosso sistema. Vai parar de destruir, de se autodestruir com hábitos nocivos e buscar todo essa purificação para que os fluxos possam estar limpos para recepcionar a divindade. Então, na distorção também fala sobre o excesso, né? Como eu tinha comentado na carta de Tarô 15, tanto o excesso, né, da materialidade quanto o outro extremo. Os anjos do abismo, as distorções do poder são sempre os extremos. E o poder luminoso de luz, ele é o ponto de equilíbrio na força, né? O ponto luminoso, ele vai ao centro. Então, é o puritanismo excessivo também e todas as repressões do poder criador em excesso, né? Sem consciência, sem falta de visão, que vão gerar todas as distorções, como eu já expliquei. A força contrária vai trazer tudo que é contrário à ordem natural, as percepções errôneas sobre as coisas, a ignorância em geral, que a ignorância ela está presente na maioria dos poderes contrários, né? Porque a ignorância que gera todo o erro, todo o engano, né, os julgamentos errados, os princípios invertidos, justamente essa falta de conexão, vem do desligare, que vai gerar todos os tipos de dependências e faz com que as energias degradadas atuem com mais força. Então também podemos falar, né, assim, nessa carta Hash traz o sol invertido, podemos dizer, a arrogância, o egoísmo, o exagero, covardia e esterilidade, por causa da questão toda do poder criador que essa carta 15 traz, né? Tanto de criar coisas negativas quanto a esterilidade da falta do poder criador. Então essa questão das seitas, né, aqui com os ímpios,
né? Eles estão tendências que estão desligadas da voz divina e mesmo assim querem propagar a palavra de Deus, baseado em crenças, né, materiais e não de experiências diretas com o divino. Então que a gente possa combater dentro de nós as tendências que geram a intolerância religiosa em todos os aspectos. Então é observar para detectar aonde é que manifestamos isso, como é que está essa situação dentro de cada um de nós. E assim, quando a gente faz uma transformação, leva uma verdade maior para esses aspectos, eles se transformam e assim a gente pode ir colaborando pela transformação do mundo. Então, por isso que esse anjo traz a proteção contra os inimigos da religião, que são os ímpios, os ateus e todas as formas de dependência. Então, aqui também a gente observa o excesso do materialismo, né? As pessoas que não acreditam em Deus, né? Que propagam mesmo a ciência como explicação de tudo e desconsideram todo o aspecto religioso em função de estarem vivenciando dentro de si esse desligarem, só conseguem perceber o mundo material como real, né? E não os mundos ocultos ou outras dimensões da natureza e também a presença dos seres superiores que criam a nossa vida, a divindade, né? Tanto interna, a divindade maior, externa e enfim, né, estão entregues totalmente à materialidade. Então, tudo isso, né, move aqui o anjo Hariel, vai reger e vai trazer a sua proteção. E a carta fala muito sobre a questão sexual, né? Porque essa carta 15, então, é um número que significa o poder criador, material, de realizador de tudo. Tem íntima relação com a questão sexual, com o nosso poder criador, que é o nosso poder sexual, né? Então, todo condicionamento do sexo a algo que não seja o desejo ou o amor é uma forma de distorção desse poder. Então a ideia é realmente a gente conhecer, né, esse ego aí, conhecer a nossa natureza animal, vivê-la plenamente e reorientá-la com ordenamento divino. Levar a esse ego a lei divina, para que ele possa existir dentro de nós de forma equilibrada. Então essa carta é todo um trabalho com os instintos, porque vai ser baseado nesse trabalho, né, que o anjo vai conseguir fazer com que a gente se desligue de hábitos nocivos, porque os hábitos nocivos estão diretamente ligados ao ego, né, e ao apego à materialidade, a fugas diversas, né, fugas em todos os sentidos que nos levam aos vícios de forma geral e que muitas vezes estão longe da real necessidade, né? Comer, por exemplo. Comer é uma necessidade humana, digamos assim, né? Mas o excesso de alimento, o excesso na composição desses alimentos está muito longe da simplicidade que um organismo necessita, né? De alimentos saudáveis, e não é nada disso que vemos, né? A humanidade em geral consumir. E em todos os sentidos. A sexualidade também, manter uma sexualidade saudável, manter tudo em equilíbrio, né? A gente observa que o ser humano é conduzido a desequilibrar todos os seus centros, exagerar, né, no prazer material, para que o desejo fique exacerbado sobre todos os demais aspectos. E aí por isso a gente vê uma sociedade extremamente materialista, né? E começa por nós. Isso é o reflexo nosso. Então esse anjo, ele vai trazer toda uma reorientação, uma nova visão e uma purificação de todos esses padrões de crenças que movem esse instinto a estar em desequilíbrio dentro de nós. É que ele se localiza, né, aqui no segundo decanato de Gêmeos, que é um signo de ar, regido também por Mercúrio. E esse decanato, ele traz toda uma dinâmica de recapitulação das forças de Aquário. Então ele vai estar com o intuito também de recapitular a amizade. O objetivo desse decanato, né, geminiano todo aí é essa exteriorização do pensamento. Então é um decanato kármico que vai estar conduzindo a reencontros, porém essas pessoas reencontradas
elas irão perceber que as condições de vida de cada uma delas mudaram, de forma que a ligação que as mantinham juntas no passado não existe mais. Então é um decanato que, de alguma forma, ele traz a separação e não a união. Relacionado ao fato de que o Hariel ele traz a mudança de hábito, que traz a mudança de comportamento e que, obviamente, a pessoa vai estar se desligando daquelas pessoas em que ela mantinha, né, esses hábitos nocivos. Então, naturalmente há mesmo, né, um desligamento de pessoas, porque muitas vezes o que as mantinham ligado era hábitos nocivos. E se a pessoa está reorientando sua vida para uma nova consciência, então aquelas pessoas e aquele elo já não faz mais parte do seu ser. Então é natural que haja separações, né, nesse sentido, desligamentos de certos núcleos a qual a pessoa pertencia. Então é um decanato também que a pessoa vai estar ali tentando exteriorizar ideias, só que por uma dinâmica aí em que ela não conseguiu cumprir no passado encarnatório, ela não possui. Então ela vai tender a imitar, né, como já foi ensinado aqui no signo de Gêmeos, até que ela construa mesmo essa ideia dentro de si. Então ela vai passar a vida buscando construir as suas ideias próprias. Então ela vai ser aquela pessoa que pula em várias doutrinas, em vários partidos, até consolidar a sua própria opinião, a sua própria identidade sobre as coisas. Então muitas vezes a gente vê a pessoa pulando, né, de galho em galho, justamente porque ela está realizando esse trabalho no íntimo do seu ser, sem muitas vezes desconhecer essa dinâmica. Os geminianos nascidos nesse decanato vão ter essas tendências. E essas tendências são irradiadas para nós, né? Essa força é irradiada para todos nós nesse período. E o importante entender é que isso dá a entender, para quem está de fora e observa isso, observa como se a pessoa fosse, né, dupla, como se a pessoa fosse um traidor, né, de uma certa forma. Mas, na verdade, a pessoa está buscando consolidar e construir sua própria identidade. Uma vez que ela consegue fazer isso, ela escolhe o seu caminho e vai seguir nele. E é interessante que fala, né, no estudo desse decanato de Gêmeos, fala sobre, na matéria, a pessoa às vezes ela perde os documentos, né, que é a perda, justamente representa a perda da identidade. Interessante isso, assim, né, como um sinal do que está acontecendo na vida da pessoa, eu acho isso interessante. Então a gente observa isso, trazendo agora para o poder do anjo Hariel, interpretando, né, isso daí, essa questão toda da identidade mesmo. E esse anjo vai estar trazendo uma nova percepção, né, para esse ego, reorientando, harmonizando e equilibrando, trazendo uma visão que vai conduzir a uma nova identidade. Om Vajra Sadho